Bom dia a todas. Eu acho tem dois todos aqui, mas acho que no time de educadoras somos eminentemente um time feminino. Então, bom dia. O Matema fica muito honrado em ter todo mundo aqui para essa manhã de estudo. A nossa alegria em ver tantos educadores que deixam as suas casas e as suas famílias interessados em saber um pouco mais. Então, hoje nós temos esse evento do Ciranda. Eu sou a Kátia Smolli, uma das diretoras da equipe. Então, em meu nome, em nome da professora Maria Inês, que é a outra diretora, que hoje não pôde estar aqui, eu desejo que nós tenhamos uma boa manhã de trabalho. Eu vou começar pedindo para passar o nosso vídeo institucional, e aí depois eu apresento como será a nossa manhã de trabalho. Acreditamos na educação porque acreditamos nas pessoas. Acreditamos que todo trabalho bem feito é um trabalho feito em conjunto, que toda escola pode tornar-se um laboratório para a vida. Acreditamos na criatividade e na vontade de buscar novas respostas para o desenvolvimento de um novo mundo. Somos parceiros porque somos educadores, e é no contato com o outro que renovamos o nosso conhecimento. Somos movidos pelo desejo de tornar as vivências em sala de aula transformadoras. Somos inspirados pelas histórias de professores, coordenadores e de todos os que estão envolvidos neste desafiador e incessante processo de ensinar e aprender. Queremos tornar possível, por meio do diálogo, desenvolver novos métodos de ensino e aprendizagem de matemática. Queremos mostrar que sempre existe um caminho para contornar obstáculos ou resolver problemas, não importa quão complexos eles sejam. Existe um mundo para ser descoberto com matemática. Esse é o nosso mundo. Queremos que todos o conheçam. Matema, há 20 anos deixando marcas e fazendo a diferença. Então, está no nosso DNA a produção de soluções educacionais, né? O Matema há 20 anos se dedica a contribuir com a formação de professores, com o desenvolvimento de soluções educacionais, entre elas o projeto Ciranda, para o qual vocês estão aqui hoje especialmente convidados para conhecer. Nós temos nos dedicado a desenvolver soluções educacionais visando a melhoria da qualidade do ensino no país. Então, tem uma frase que eu gosto muito de um educador, né, que não é do Matema, mas está na nossa origem, que é Dom Bosco. Dom Bosco dizia assim: onde a criança e o jovem estiver, ali também os salesianos estarão. E o Matema usa muito isso, né? Onde as crianças e os jovens estiverem, nós estaremos para ajudar e apoiar os professores e as equipes gestoras das escolas para poder tornar a educação nesse país, que ainda é um desafio. O Brasil já atingiu o desafio de receber as crianças e os jovens na escola, embora ainda haja muito jovem do ensino médio fora da escola, mas nós melhoramos o índice de acesso e não melhoramos o índice da qualidade. E o Brasil vive um momento muito especial, né? O Brasil vive a reforma do ensino médio, o Brasil vive a Base Nacional Comum Curricular, movimentos aos quais o Matema também está nos quais o Matema também está presente, aos quais ele também apoia. Então, nós imaginamos, quando estávamos fazendo isso, que, entre tudo que nós podemos colaborar, uma das colaborações mais importantes é trazer para os educadores acesso às informações e aos princípios da Base Nacional Comum Curricular e aquilo que ela vai impactar nas nossas escolas, nas nossas aulas, no nosso dia a dia. Então, quando nós convidamos vocês para esse dia de reflexão, nós tivemos muito cuidado em pensar qual seria a principal colaboração que nós poderíamos dar. Certamente, preparamos as oficinas e todos os aspectos desse encontro com bastante cuidado, mas nós queríamos muito que vocês já saíssem daqui pensando
quais são os impactos que a base trará para a educação infantil. Afinal, que base é essa para a educação infantil, né? Ontem ainda nós tivemos aqui em São Paulo a penúltima audiência pública do Conselho Nacional de Educação a respeito da base. E ainda há muita dúvida em relação à base, em relação aos impactos que ela tem para a educação infantil. Então, foi pensando nisso que, nesse de mãos dadas com o Ciranda, nós nos organizamos para que vocês tivessem esse primeiro momento com a Beatriz Ferraz. Eu já vou apresentá-la. Então, Bia, de antemão, eu quero agradecer muito. Beatriz é minha parceira no Movimento pela Base. Nós temos trabalhado aí bastante juntas, então eu quero agradecer bastante. Eu quero agradecer também ao Colégio Arbus. Luciana, que gentilmente, todos os anos, é nosso parceiro. O Arbus é parceiro importante, né, para o Ciranda e parceiro em várias ações, inclusive nesta desse evento. Então, transmita a direção da escola em seu nome toda a nossa gratidão e a honra que o Matema tem de ser parceiro dessa instituição. Eu queria que nós nos inspirássemos um pouquinho, até para trazer depois a discussão da Bia, eu queria que nós nos inspirássemos um pouquinho. Então, nós vamos ver um vídeo de uma escola parceira. Eu gostaria que depois vocês não deixassem de olhar as exposições dos trabalhos do colégio, do Arbus, que estão lá embaixo. Então, queríamos muito que vocês vissem o Ciranda na prática. E agora eu gostaria de apresentar para vocês o vídeo de um outro parceiro nosso, que também aquece um pouco o que vocês vão ver aqui nessa manhã. Por favor. Para que a criança revele suas potências, ofereça a ela oportunidades. Um pé pra lá, um pé pra lá, outro pra cá, um pé pra lá, outro pra cá, um pé pra lá, outro pra cá, outro pra cá, um pé pra lá, outro pra cá, outro pra cá. É assim que passar. Eu também não sei. Eu também não sei. Você sabe criar uma parlenda? Porque eu já li Mas eu já li esse texto nessa folha? Não. Qual que eu li? Aquele ali. Qual? Aquele. Então mostra pra mim, Isabelle, qual que foi? O macaco foi à feira, não sabia o que comprar. Comprou uma cadeira para a comadre se sentar. A comadre se sentou. A cadeira esborrachou. Coitadinha da comadre, foi parar no corredor.
Lembrar que nós temos, agora, até aproximadamente 10 horas, 10h10, nós temos a palestra da Bia. Na sequência, embaixo, onde vocês, no mesmo lugar da recepção de vocês, nós vamos ter um coffee break. E aí, então, às 10h30, das 10h30 ao meio-dia, as oficinas. No final, eu volto e trago mais algumas informações para vocês. E eu queria que vocês já ficassem de olho, que vocês receberam uma cor no crachá, não foi? Tem uma bolinha colorida? Então, no final, nós vamos contar para que essa bolinha serve, né? Muito bem. Então, vamos nos dedicar aqui a ouvir o impacto da BNCC no currículo e nas práticas pedagógicas da educação infantil, um tema bastante importante, que vai ser desenvolvido pela Beatriz Ferraz, que é doutora em Educação pela USP, com especialização em Liderança em Políticas para a Primeira Infância pela Universidade de Harvard, é diretora da Escola de Educadores, é consultora do Itaú BBA e do Banco Mundial, trabalhou como gerente de projetos educacionais do Instituto Natura e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, trabalhos diversos em projetos junto ao Ministério da Educação, como os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, indicadores de qualidade da educação infantil, pró-infância e também a Base Nacional Comum Curricular. A Bia liderou e lidera diversos projetos ainda pelo Brasil, então, Bia, o grupo é seu e a nossa alegria, vamos recebê-la com carinho. Bom dia a todas. É um enorme prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa manhã de sábado, falando aqui da Base Nacional Comum Curricular e da Educação Infantil. Queria, primeiramente, agradecer muito ao convite da Kátia de estar aqui com vocês, partilhando esses conhecimentos e essas reflexões, a Luciana, da escola, por estar pela recepção tão carinhosa e calorosa, e a presença de vocês aqui para essa discussão. Vou falar, então, como a Kátia introduziu, sobre a Base Nacional, que é algo que ainda está em processo, a gente está na terceira versão dessa base, e ela está no momento de discussão, mas a gente pode até entender que, dentre as etapas da educação básica, a base da educação infantil, no seu início, foi a que gerou menos polêmica, que teve até um certo consenso. E a minha ideia é contar um pouquinho para vocês de onde que vem esse processo, esse consenso, mas, antes de eu entrar na base, é muito importante que a gente faça uma reflexão de entender por que o nosso país precisa de uma base e por que a gente escolheu que a educação infantil faz parte desse processo de você ter uma base que é uma referência para o país todo. Então, eu vou convidar vocês para a gente iniciar fazendo essa reflexão e, a partir disso, a gente discutir o que a base apresenta em relação a esses indicadores aí de qualidade da educação infantil que a gente vem discutindo. E eu vou pedir para a Andréia ou para a Kátia, quando der meia hora, vocês me avisarem, para eu só me organizar no tempo aqui, tá bom? Então, para onde eu tenho que apontar? Aqui para frente? Isso. Então, para a gente começar a falar sobre a educação infantil, queria retomar com vocês essa ideia de por que é importante os primeiros anos de vida da criança e, portanto, por que é importante a educação, o ambiente educativo que a gente oferece para ela nesses primeiros anos de vida. E a gente vem refletindo sobre isso há muito tempo, mas, recentemente, as pesquisas da neurociência têm trazido informações preciosas para nós, que somos do campo da educação e que pensamos e construímos intervenções junto às crianças. E eu queria convidar vocês para a gente assistir um vídeo, aí pode colocar o primeiro vídeo, que eu não sei aqui quem teve já a oportunidade de ver um documentário que chama O Começo da Vida. Já viram?
Quem já viu? Levanta a mão para eu ter uma ideia. Meio a meio, então. Esse documentário ele vai falar sobre esses primeiros anos de vida e tudo que acontece, o quanto ele é importante no desenvolvimento da criança. Então, ele tem uma certa poesia ao falar sobre isso. Ele pega o Brasil e mais outros 8 países, mais ou menos, para mostrar que assim, estamos falando da infância e de algo que é universal, não é do Brasil, né? E que os problemas que aqui acontecem, muitas vezes também, do ponto de vista do desenvolvimento, se dão aí nos diferentes contextos que as crianças estão, né? Mas o vídeo vai valorizar, né, e marcar muito a importância das interações, né, e das experiências que a gente favorece para esse documentário, né, para as crianças no primeiro ano de vida. E eu trouxe aqui para introduzir, com imagem, para dar para a gente o gostinho aqui do que a gente vai falar sobre essa importância dessas experiências e dessas interações no início. É um trailerzinho de apresentação do documentário, tá bom? Professor Einstein, if you had just one question about the universe, what would that be? Is the universe friendly? E aí, então, eu peguei ele no colo e comecei, nossa, então, oi, finalmente, né, fomos apresentados. Você que estava aí dentro, eu que estava aqui fora. Naquele minuto, eu falei, nossa, quanta coisa eu tenho a aprender com você. I had 35 years without children. It was everything about myself I had to change. She thinks she's just as big as her big sister, but she's definitely not a princess, huh? Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections. Up until about 6 months of age, babies are citizens of the world. They can hear the distinctions in every single language. The first few years is very much like building the frame of a house. So you're constructing the framework upon which everything else will develop. Acho que a partir do momento que abriu o olho, já tá sentindo desde da barriga mesmo, que já vai chutando. Vai, meu, esse espaço aqui tá ficando pequeno, cara. Those babies in the first 5 years are ultimately plastic to whatever experiences come in. Instead of thinking of them as being blank slates or living in a blooming, buzzing confusion, really, we're now realizing that they're the best scientists and the best learners that we know of in the universe. It doesn't come ready-made, it comes ready to learn. Babies, infants do not learn from video, they don't learn from TV, they learn from real-life interaction with people. The mother, this whole notion of the human capital invested in the child, the greatest part of which is the mother's, that love is an important part of the economy. One of our friends asked my wife, what do you feed this son of yours that he's growing so healthy and so beautiful so quickly? And we both responded, we just love him, and God takes care of the rest. When kids don't get that, what happens is that they feel they don't have any mastery over the world, that they may feel stressed. That kind of neglect can seriously impact brain development and behavioral development later. Children are recognizing novelty in the most mundane things. We know that the early childhood programs substantially reduce the incarceration, they reduce the crime, they actually give these children the kind of control over their own lives. Well, you can't do that with a brain. You can't kind of tear it down. You can't start over, so you have to work with what's been built in the beginning. Yes, it costs money, but the cost in the first 5 years is a lot less than the cost of treating problems later. If you get the child, you get the man. Raising children is not a science, it's an art. What I like to tell them it's not those toys. Don't worry about having those little technologies and being able to afford those things. It's you. You're the most important thing in that child's life. It's that connection that you build between you and your child that means all the difference in the world. Quatro vezes eu vou fazer. Depois 7 anos. Sério, filho? E depois? Depois eu vou ficar um adulto. Bom,
Então, se a gente pegando um pouquinho aqui do que o vídeo traz, a gente sabe muito, há muito tempo, sobre questões importantes sobre o desenvolvimento infantil, né? A gente já estudou aí tanto a psicanálise, a psicologia nos conta coisas, como a sociologia, a antropologia. A gente tem mestres aí que a gente segue, né? Vygotsky, Piaget, Winnicott, que vai falar sobre o afeto, o vínculo da criança. Mas a neurociência ela tem trazido dados como o que a gente viu aqui no trechinho do filme, que é muito cedo mesmo e é muita coisa importante que acontece nesse período. Por exemplo, né, no início da vida, 80% do cérebro adulto se forma. Então, não é pouca coisa. Nos primeiros 3 anos de vida, 80% do que é o cérebro adulto está formado. E 40% das principais habilidades mentais da pessoa adulta também se dá até os 3 anos de idade. Né? Então, as áreas de desenvolvimento que são altamente importantes para o desenvolvimento da criança, como o controle emocional, as habilidades sociais, o desenvolvimento da linguagem, da aritmética, alcançam o auge do seu desenvolvimento entre os 0 e os 3 anos. Então, se a gente pegar aqui, olhar esse gráfico, olha, ele começa aqui ainda na barriga, né, no -3, e olha aqui, em torno de 9 meses, 1 ano, eu já estou tendo o ápice de desenvolvimento de linguagem, de desenvolvimento de funções cognitivas. Então, é muito recente, é muito precoce que esse desenvolvimento se dá, e as experiências que promovem ou não promovem esse auge acontecer e poder alcançar o potencial máximo dele são fundamentais nesse processo. Como a gente viu no vídeo, a criança pequena ela chega a fazer, nos primeiros anos de vida, 700 conexões neurais por segundo. Ela não para, né? Então, ela está muito aberta para as novas experiências, muito aberta para esse... Por isso, o olhinho brilha. É a primeira vez que ela está vendo a maioria das coisas que ela entra em contato, que a gente apresenta esse mundo para ela. Né? Então, com 4 anos de idade, mais da metade do potencial do cérebro adulto já está estabelecido, e 90% das sinapses cerebrais do ser humano também já está dada. Né? Então, olha a rapidez. Né? O recém-nascido, com 6 meses, com 2 anos, olha como já está preenchida, né, o nosso cérebro com tantas sinapses importantes. E a questão é como é que a gente garante que todas essas construções, todas essas sinapses se deem, e se deem como uma experiência positiva. Isto se dá através do que a gente está chamando aqui, uma pesquisa que a Fundação Maria Cecília fez, inclusive, para tornar a neurociência uma linguagem mais acessível a todos. Então, a gente vai dizer que isso se dá através do bate-bola. O bate-bola é a qualidade da interação da criança com os adultos. E é uma interação que não é uma pergunta e uma resposta. É uma pergunta que eu faço, uma resposta que a criança dá. A partir do que ela fala, eu faço outra pergunta, eu desafio, eu brinco, eu acarinho. E isso é um constante bate-bola. É esse tipo de interação que vai levar a esse desenvolvimento precoce tão rápido e tão rico em termos da qualidade das experiências que a criança tem nesse primeiro momento da sua vida. Agora, uma questão que a gente tem que atentar, né? Vocês tinham ideia disso, de que nos primeiros 3 anos tantas coisas do ponto de vista da formação do cérebro aconteciam? Mais ou menos, né? A gente sabia que muitas coisas importantes acontecem na primeira infância, mas a neurociência ela traz concretamente essa informação. E por muito tempo, até pouco tempo, vamos dizer assim, o bebê nascia e a gente fazia o quê com o bebê? Enrolava ali no coelhinho, punha no berço, apagava a luz e falava, melhor ele ficar aqui, quietinho, né? E a gente fazia isso por quê? Porque a gente não imaginava, não sabia que, justamente,
até os 6 meses, ápices de aprendizagens, de desenvolvimento estão se dando, né? E essa é a questão, quer dizer, em 2013, para ilustrar isso que a gente está falando, em 2013, a Fundação Maria Cecília, em parceria com o IBOP, fez uma pesquisa perguntando para a população, e para a população de classe A a classe E, então a população mais diversa, né? Quando que elas acham que a criança começava a aprender? Quando que elas achavam que a criança começava a aprender? Se a gente juntar a partir dos 6 meses de idade, a gente tem 53% da população dizendo que até 6 meses de idade a criança não aprende. E olha o que a gente viu, a quantidade de coisa que as crianças aprendem, né? Outro dado, se a gente viu que a criança aprende, tanto aqui no videozinho, como que a gente está falando aqui do bate-bola, que a criança aprende na riqueza das interações que acontecem. Quando a gente pergunta para essas famílias, né, quais são as atividades, quais são as ações mais importantes de você garantir nos primeiros anos de vida para as crianças, as respostas mais altas são levar ao pediatra regularmente, dar vacina, amamentar e cuidado com a alimentação, né? E olha só, 19% diz que é brincar, que é passear, 18% diz que é receber a atenção de um adulto, né? 12% diz que é receber carinho e afeto, né? Então, a gente ainda está invertido em relação a isso. E isso acontece por causa de uma falta de conhecimento, né? De que justamente essas são as atividades e as experiências que melhor promovem o desenvolvimento infantil nessa faixa etária, né? Então, se a gente está falando dessa riqueza desse momento, né, que se dá na primeira infância do ponto de vista do desenvolvimento infantil, por que é tão importante a gente investir numa educação infantil de qualidade? E aí tem um estudo, não sei, alguém aqui já ouviu falar desse estudo que chama Paris School? É um estudo que começou na década de 60 nos Estados Unidos, em que tinha uma conversa que era assim, não, olha só, as crianças que vêm, né, de uma família muito pobre, os imigrantes, não adianta a gente ficar investindo em uma educação muito boa, né, de alta qualidade para eles, porque eles não vão aprender. Não aprende, né? Essa é a sina deles, né? E esse grupo aqui se organizou e disse, não, se a gente oferecer uma educação infantil de alta qualidade para essas crianças, isso vai mudar a vida deles lá para frente. E aí eles criaram um grupo controle, pegaram 120 crianças afro-americanas, que na época compunham esse grupo, né, que era o grupo que estava desacreditado em relação às suas aprendizagens, e acompanharam esse grupo de crianças ao longo. Então, é a pesquisa longitudinal que a gente tem de mais tempo realizada no mundo, é esse estudo aqui, olhando para a educação infantil, né? Então, hoje, a gente já tem as crianças que frequentaram essa escola com 40 anos de idade, o último relatório é sobre elas com 40 anos de idade, e você tem, agora vai sair o relatório delas com 50 anos de idade. E o que esse estudo tem comprovado ano a ano, relatório a relatório publicado cada vez mais fortemente, né? Que uma educação infantil de alta qualidade traz como resultados, tem como impacto na formação do sujeito um sucesso na trajetória escolar. Então, são crianças que não desistem, que não evadem, que elas aprendem, né, ao longo da sua trajetória escolar. Chega a aumentar em 3 vezes o potencial do aprendizado dela em relação às crianças que não frequentaram ou que frequentaram uma escola de baixa qualidade. São crianças também que apresentam menos problemas de saúde mesmo, de doença, né, seguem a sua trajetória escolar completando um curso superior e se encontram dentro de um mercado de trabalho também chegando a receber médias de 36% a mais do que o outro grupo no valor do salário que recebem,
né? Outra coisa que a gente também viu no filme, que essa pesquisa demonstrou, e o Heckman ganha, é um economista, ele ganha o prêmio Nobel, com esse estudo que ele faz, que a cada dólar investido na primeira infância, em programas de qualidade para a primeira infância, você economiza 16,14 dólares na juventude, tentando, né, enxugar o gelo de muitas coisas, muitas políticas, muitas ausências de investimento que se deram no período da primeira infância ou mesmo da educação infantil. Então, hoje, a gente que conhece aqui, né, a realidade do Brasil, a gente sabe que a gente está num contrafluxo, praticamente, em relação a isso, né? A educação infantil ainda é o segmento menos valorizado, ainda é o segmento que recebe o menor valor, né, por criança, é onde a gente tem grande parte das crianças em educação em tempo integral, e isso não reconhecido como algo que necessita de investimento e, portanto, tem um custo maior para que tenha a qualidade necessária, né? E, se a gente for pensar a situação Brasil mesmo, como é que a gente está em relação à qualidade da educação infantil? A gente não vai bem. A gente está com a qualidade aquém do desejável. A gente tem um dado que é as crianças vulneráveis, que são as crianças que mais precisam de uma intervenção de alta qualidade nesse momento da vida delas, são as crianças que estão mais prejudicadas, seja por estar fora, né, não conseguir a vaga numa creche, por exemplo, seja por estar frequentando aquelas instituições que são as instituições de menor qualidade, né? E, por conta do desconhecimento absurdo que a gente tem, né, e das desigualdades enormes que a gente tem, essas famílias, as famílias vulneráveis, também são essas famílias que têm mais dificuldade de cobrar qualidade. Elas não sabem, elas desconhecem o que é importante fazer, né, com os filhos dela, a importância da interação, da qualidade das experiências, de você ter um ambiente rico na educação infantil nessa etapa. Então, também, elas têm muita dificuldade de cobrar uma qualidade no serviço, né, no atendimento ofertado nas escolas de educação infantil. Uma equação que a gente sabe, que aquela pesquisa mesmo da Perry School mostra, é essa, né? Uma criança em alta condição de vulnerabilidade, baixa qualidade de ambiente familiar, com uma educação infantil de qualidade, traz como resultado um significativo alcance no desenvolvimento pleno na primeira infância. O Daniel Santos, que é um pesquisador da área de avaliação, vem estudando bastante o impacto da educação infantil no Brasil, né, no desenvolvimento das crianças. E, por exemplo, o que ele traz, num dos resultados das pesquisas que ele fez, estudando o município de Sertãozinho, aqui em São Paulo, é que crianças mais vulneráveis chegam a se beneficiar 2,5 vezes mais em português e 5 vezes mais em matemática, quando elas têm acesso a uma educação infantil com tratamento homogêneo, ou seja, é igual para todas as crianças, é boa para todas as crianças, né? Então, uma rede que está oferecendo a mesma qualidade de educação infantil, uma qualidade boa para todas as crianças dessa rede. As crianças vulneráveis, quando comparadas às crianças que não estão nesta condição, elas aprendem mais do que as crianças que vêm de famílias mais favorecidas. Então, aqui, a gente tem um dado super importante que, por exemplo, nos primeiros anos de vida, a creche e até a pré-escola, ela faz mais diferença na vida das crianças que têm uma condição mais vulnerável, que tem menos acesso, né, a situações mais ricas, proporcionadas muitas vezes pelas suas próprias famílias ou por cuidadores que elas estão, né? E isso é um problema que, como eu disse para vocês, a gente também tem, nos últimos anos, um crescimento de acesso à educação infantil, mas de um acesso ainda desigual. Então, uma das metas nossas do Plano Nacional é que essa boca, que a gente chama que é a boca do jacaré, que ela comece a fechar.
mas ela não está fechando, ela está se abrindo. Então, nos últimos 10 anos, o que a gente teve? A gente aumentou o acesso em creche pré-escola, só que a gente aumentou mais entre os 10% mais ricos da população e praticamente estabilizou entre os 10% mais pobres da população. Então, continuamos numa situação ainda contra ao fluxo que a gente deveria estar seguindo. Ao mesmo tempo, pesquisas também têm demonstrado que, né, se a gente coloca crianças vulneráveis em escolas de ambientes de baixa qualidade, o resultado do impacto dessa experiência da criança é prejudicial para o desenvolvimento dela, né? E o que a gente tem, que é muito complicado, olhando aí de novo um Brasilzão, é que, como a gente falou, as pesquisas feitas têm mostrado que a qualidade da educação infantil, principalmente as de creche, no Brasil como um todo, estão aquém do desejável. Então, numa escala, gente, de 0 a 10, a gente está aqui em 3,3 para a creche e 3,4 para a pré-escola, né? Então, temos muito a fazer, mas temos também muitas informações sobre como fazer, né? Porque essa discussão... Então, tá bom, sabemos que é muito importante, sabemos que a criança aprende muito nesse momento, né? Sabemos que a baixa qualidade é muito prejudicial, que a alta qualidade pode fazer a diferença, mas quem define o que é baixa qualidade, alta qualidade, e como é que eu implemento uma educação infantil de alta qualidade? Então, as pesquisas também têm avançado em sistematizar essas informações e trazer para nós indicadores de qualidade para uma educação infantil. E aí a gente tem uma publicação que saiu ano passado pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa publicação está na internet, é só baixar, fazer download. Ela é super interessante. Chama Os Primeiros Anos, o bem-estar infantil e o papel das políticas públicas. E, nesse livro, eles vão organizar, para poder abordar a qualidade da educação infantil, eles vão organizar a qualidade em 2 grandes blocos. Um bloco que eles vão chamar da dimensão estrutural da qualidade e o outro bloco da dimensão do processo da qualidade. E o que eles vão evidenciar é que o investimento na dimensão de processo é menos custoso e traz impactos a curto prazo muito melhores, né, mais imediatos, considerando o desenvolvimento, o alcance do desenvolvimento pleno na primeira infância. O que eles colocam ali da ordem da demanda estrutural, né? Então, a demanda estrutural é quando a gente vai considerar a infraestrutura, por exemplo, da escola. Então, é uma escola que tem parque, tem acesso à natureza, as crianças têm contato com a natureza, tem espaços e materiais adequados, né? Como que é a gestão dessa escola, né? Ela é em jornada parcial, ela é em jornada integral? Como é o tamanho da turma, né? Ela atende aos indicadores, né, de proporção adulto-criança? As pesquisas têm mostrado, mas não têm comprovado que é o que faz a diferença, que uma turma muito grande não é positivo para as crianças pequenas, né? Mas, em contraponto a isso, o que ela tem mostrado é que a proporção adulto-criança, aí sim, faz uma diferença, e uma diferença enorme, né? Então, na dimensão estrutural, entra o tamanho do grupo, a qualidade dos espaços, do ponto de vista de segurança, né, de higiene, e também aquilo que a gente diz que é a formação dos professores, mas essa formação que a gente consegue mensurar mais facilmente, né? Todos têm ensino superior? Pronto. Então, isso é um indicador de qualidade, né? Fizeram especialização? Isso é um indicador de qualidade, né? Que, no conjunto, vão potencializando um resultado de qualidade para a educação infantil. Agora, a dimensão de processo, que eu destacava para vocês, ela vai dizer da frequência, do tipo e da qualidade das interações. Então, o que é super interessante, isso que a gente começou vendo aqui, as interações
fazem a diferença para o desenvolvimento infantil, certo? Até no videozinho que a professora Kátia trouxe da escola, que a gente viu, quer dizer, a qualidade das interações das crianças. E as interações que se dão com o adulto, mas também pela mediação que o adulto proporciona, né? Então, com as experiências, com os objetos e materiais que as crianças entram em contato, manipulam pela sua ação, pela sua curiosidade, né? Então, isso aqui faz a diferença. E aí a gente, nessa mesma publicação, a gente pode ir aprofundando e entendendo um pouco melhor o que a gente está falando, né, de uma interação de qualidade, né? Então, ao definir serviços de alta qualidade na educação infantil, a gente está falando de professores, né, educadores que estimulam a criança para que elas se envolvam ativamente em diferentes atividades, mantendo uma interação frequente e positiva. Então, ativamente já vai dizer de uma concepção que junta com isso que a gente está vendo aqui, que a criança é altamente ativa, né? A criança ela é altamente competente, ela aprende muito nessa faixa etária. E é a interação dela com o adulto, com o e-mail, que vai potencializar em interações positivas, interações que apostam numa relação, que apostam nessa competência das crianças, né? Uma interação no qual o adulto ele escuta com atenção, ele se interessa por essa criança, né? Ele faz pergunta, ele acha que ela tem coisa para contar, que ela é inteligente, que quando ela fala, olha, sabe que eu descobri que a baleia voa? Que ela não está falando uma bobagem, que ela construiu, né? Ela relacionou uma série de informações para chegar nessa informação, né? E eu posso responder para ela, não, imagina, você está maluca? Óbvio que baleia não voa. Ou eu posso falar, como você sabe disso? Aonde você viu? Eu vi, mãe, outro dia ela estava lá, né, pulando e tal. Mas porque ela tem um negocinho ali atrás que bate, a aguinha também ajuda ela vai fazer 1000 teorias, 1000 hipóteses, porque ela está relacionando e construindo o tempo inteiro uma série de conhecimentos. E é a gente aguçando essa curiosidade que a gente vai promovendo, né, um desenvolvimento constante numa perspectiva positiva, que é acreditar nesta competência da criança, né? E aí, se eu estou falando dessa qualidade da interação, a gente não pode perder de vista que a interação individual e em pequenos grupos ela é muito importante. Porque é a hora em que, efetivamente, eu consigo dar a atenção para cada uma dessas crianças. Então, por que é importante esse destaque? Porque a escola ela tem essa marca, né, de ser o ambiente social, o ambiente coletivo, né, onde muitas atividades são atividades de grande grupo. Mas o que a gente vem cada vez mais tendo certeza é que é preciso pensar uma rotina, uma organização do tempo em que as atividades, os momentos vividos pelas crianças estejam de acordo com as necessidades das experiências dela, para o desenvolvimento dela. E, nesse sentido, pensar uma rotina para as crianças é pensar uma rotina que considere momentos de grandes grupos, momentos de pequenos grupos, momentos individuais, momentos na área externa, no contato com a natureza, momentos de livre escolha, momentos de cuidados pessoais. Essas são as necessidades das crianças nesse momento da vida dela, né? Então, quando a gente vai marcando aí a ideia, né, e o trabalho com essa questão da interação e dessa interação positiva com esta criança que é uma criança ativa, uma criança competente, se a gente pegasse aqui para conseguir, é um exercício para ajudar a entender aonde estamos em relação às diferentes concepções que temos, né? A gente pode pensar, né, quando a gente fala da ideia da recreação, por exemplo, né? Não, a criança está ali para brincar, ou não, olha, de manhã fica o professor, à tarde fica o monitor e as crianças fazem as atividades de recreação. Porque quando eu estou falando de recreação, eu estou dizendo uma criança ativa que está lá brincando, pulando, e um adulto passivo que está lá assistindo,
né? Quando eu estou falando, por exemplo, das experiências muito de cuidador em casa, mais conhecido aí as babás, né? A gente costuma estar dizendo de uma experiência de criança passiva e adulto passiva. Eu estou cuidando, né, enquanto a mãe não está, eu estou cuidando enquanto a mãe foi trabalhar, né? Quando eu estou dizendo de um ensino mais tradicional, aquilo que a gente conhece, né, de o professor, que é o grande conhecedor e que transmite os conhecimentos e as informações para as crianças, eu estou olhando de uma criança passiva e de um adulto ativo. O que a gente está falando aqui, de educação infantil de qualidade, é a aprendizagem ativa, para os dois. É o adulto ativo e a criança ativa. Os dois estão o tempo inteiro interagindo, aprendendo e se desenvolvendo. Né? Meia hora. Ótimo, obrigada. Bom, a qualidade dessa interação, a gente pode, para se aprofundar mais ainda nisso, olhar para 3 grandes iniciativas que a gente faz na escola, que a gente promove a qualidade na interação. Então, tudo aquilo que é intervenção do professor para garantir um suporte emocional das crianças, um suporte na organização da aprendizagem das crianças e um suporte na organização da sala, das atividades e do tempo. O suporte emocional vai dizer de tudo aquilo que o professor faz na relação com as crianças para instigar a curiosidade, a persistência dela nos desafios que ela se encontra, a resiliência dela, tudo aquilo que é a aprendizagem que começa nesse momento e que é base para a vida toda, né? A organização da sala, a organização do espaço, também é outro suporte que o professor lança a mão para garantir as aprendizagens das crianças. Então, quando eu tenho um espaço organizado dessa forma, a interação da criança com esse espaço e com os materiais, por si só, promove as aprendizagens e o desenvolvimento que ela precisa. E a mesma coisa do ponto de vista do suporte na aprendizagem. E aí nós vamos passar... Eu acabei de reparar, pessoal, que a gente vai ter que fazer só uma mudancinha. O slide que está aqui, que a gente subiu, é o slide que eu... Não é o slide que eu mandei ontem de manhã para vocês. Então, vai ter... Se vocês têm como localizar isso? Então, tá bom. Bom, agora vamos passar aqui, então, o primeiro vídeo, que é o segundo. E aí eu vou trazer esses videozinhos, gente, só para ilustrar com cena isso que a gente está falando, né? Então, o primeiro a gente vai olhar, é um vídeo, está em inglês, mas a ideia é que vocês olhem para a cena acontecendo, né? A ação do professor numa perspectiva de engajar, de valorizar, de incentivar a ação das crianças. E aí, depois, é um vídeo em que eles apresentam essa proposta aí desses 3 tipos de intervenção e, na sequência, vai mostrar a importância do que eles vão chamar, que é isso, que é a organização das atividades, do tempo e do espaço, também o quanto que isso interfere nas aprendizagens das crianças, o quanto isso favorece as aprendizagens. E aí depois a gente vai para um outro vídeo para olhar uma cena, né, uma situação de uma professora brincando com uma criança e o que está em jogo ali é a qualidade da interação que ela faz na perspectiva de promover as aprendizagens intencionais que ela quer promover com a criança. Aí eu vou falando um pouquinho para... esse é aquele que a gente tem que encontrar o ponto, né? Economic research. Aí. Vem aí. Então, ele vai apresentar essa bola que eu apresentei para vocês, né? Do suporte emocional.
da organização da sala, que envolve o tempo, o espaço, as atividades e as experiências, e o que ele chama de um suporte instrucional, que é o suporte no ensino, né, na aprendizagem. Então, ele fala isso, que quando é o suporte emocional, é a intervenção da professora. Então, está incentivando a criança para que ela consiga e persista na aprendizagem, ali no desafio que ela recebeu, envolvendo todas as crianças do grupo e todo mundo comemorando essa aprendizagem. E o que a gente vai ver é que esse suporte emocional é o professor, mas também é promovendo um clima entre as crianças, em que elas se apoiam e se ajudam, por exemplo. Então, aqui é uma situação de duas crianças se ajudando na atividade que elas estão fazendo. E aí a segunda bola, que é a organização. Como que os professores manejam o tempo, o espaço, as experiências e o quanto isso faz a diferença, né? Então, a sala, ela é uma sala móvel, flexível, os diferentes ambientes que as crianças vão promovem experiências diferentes, né? Aí pode parar esse. E aí a gente ir para o terceiro vídeo, que é muito interessante. Então, vocês vão ver uma professora com uma criança, estão na hora do parque e tem uma tira no chão, que é quase como se fosse uma amarelinha, mas é dos números, e eles estão jogando, né, de andar e de pular. E ela vai interagindo, brincando com ele, mas no meio dessa brincadeira ela vai... Pode pôr o vídeo. Ela vai perguntando para ele coisas que fazem ele pensar sobre contagem, resolvendo problemas em relação... Então, ele joga... Vê como é gostoso, é prazeroso a experiência para ele, né? Que número você tirou? 5. You're right there next to me. What number did I get? Okay. 1, 2. Agora ela jogou, ela pula. Okay, give it to me. Passa na frente dele. 6. 4, 5, 6. I am number 14. Are you in back of me or in front? Aí ela vai perguntando, você está na minha frente, você está atrás de mim, você tirou um número maior, você tirou um número menor que eu. I have to jump 2 times? Yeah, 2 times. 1, 2, 3? Not 2. Oh, I'm sorry. Então ela erra de propósito para ele corrigir ela. What number did you? 5. What number are you on now? 19. Então, que número você está? Então, é um exemplo, assim, quando a gente está falando da qualidade da interação, é dessas pequenas intervenções que vão fazer a diferença. E aí, então, quando a gente falava ali dos indicadores de qualidade do processo, o que a gente está falando que são indicadores de qualidade de processo? Isso que eu falei para vocês, um número reduzido de alunos, de crianças por professor. Claro, porque eu estou falando da qualidade da interação, das experiências. Eu preciso garantir isso. Profissionais formados na especificidade da educação. Mas não estou dizendo aqui necessariamente da pedagogia. Eu estou dizendo, principalmente, profissionais que são especialistas no desenvolvimento infantil e na pedagogia da infância. Né? Um currículo adequado à faixa etária e com atividades pedagógicas bem estruturadas e intencionalmente planejadas. Esse é um grande diferencial e é aqui que a gente vai, depois, um pouquinho mais para frente, fazer um link, que é onde entra a base. As pesquisas têm mostrado que, ao
eu optar por ter um currículo bem estruturado e professores bem formados no processo de implementação deste currículo, eu aumento e muito as chances de oferecer uma educação infantil de qualidade e alcançar os resultados esperados com os meus alunos. E outro elemento da qualidade do processo é, como a gente acabou de ver, a organização do tempo, dos espaços e dos materiais e uma perspectiva de trabalho de apoio e orientação aos pais. Então, um pouco aqui o que eu estava falando para vocês. Um profissional bem formado de educação infantil é um profissional que entende as necessidades e as características do desenvolvimento da criança e sabe o papel crucial que ele tem nesse processo, né? Ele é o grande conhecedor do desenvolvimento da criança. E ele está o tempo inteiro refletindo sobre as suas práticas e, a partir disso, aprimorando as suas intervenções, né? Do ponto de vista da organização dos espaços, um espaço de qualidade é aquele que convida a criança para a ação. É o espaço que dá autonomia para as crianças, que elas conhecem, que elas sabem o que elas têm que fazer nesse ambiente, né? Então, ele oferta materiais que proporcionem experiências significativas. Eu sei o que é importante as crianças aprenderem nesse momento, eu sei o que elas gostam, o que chama a atenção delas. Então, é esse ambiente rico e estimulante, né, que eu tenho para as crianças. Então, tudo aqui está cuidadosamente pensado no como a criança se movimenta, no tipo de experiência que ela vai ter circulando por esse ambiente, né? Aqui para as crianças um pouquinho maiorzinhas, né? A mesma coisa em relação à organização do tempo e aquela observação que eu fazia para vocês anteriormente, né? A organização do tempo, quando eu entendo que o que está em foco é a experiência da criança, né? E a qualidade dessa experiência que se dá por meio da interação com os adultos, por meio da brincadeira, das atividades que ela realiza, né? Eu vou entender que a rotina ela precisa ser uma organização do tempo em blocos de tempos que são identificáveis pelas crianças, que agora a gente vai fazer tal coisa, depois a gente vai fazer tal outra coisa, né? E que indicam as atividades que elas vão fazer ali, né? Ela também precisa estar centrada nisso que a gente chama dos ingredientes da aprendizagem ativa. E aí o vídeo que a Kátia traz fala desses ingredientes, né? Dos materiais que as crianças interagem, da manipulação, a criança que faz, da escolha que as crianças fazem, da linguagem que a gente precisa dar lugar para as crianças falarem e do apoio diferencial dos adultos. Uma rotina que convide as crianças para, ao longo do dia, tomar decisões sobre os materiais, sobre as ações que ela vai fazer, sobre aquilo que ela vai falar, né, narrar o que ela está fazendo, experimentando, sempre usando as suas próprias palavras, né, trazendo a constituição do seu pensamento nesse momento. E os professores, aqueles que escutam atentamente, que dão atenção, que apoiam, que se envolvem com as crianças e com as suas experiências, né? Que estão o tempo inteiro desafiando, trazendo problemas para elas resolverem, né? Aqueles que apoiam o tempo inteiro a iniciativa que as crianças têm, né? E aí, um pouco para exemplificar, é como se a gente estivesse migrando de uma rotina mais pautada nas atividades do ponto de vista do conhecimento para uma rotina mais pautada do ponto de vista das experiências, dos momentos que as crianças precisam vivenciar. E os conhecimentos estão dentro dos momentos. O que muda é qual é o centro dessa rotina. O centro é a criança e as suas experiências. Numa perspectiva mais voltada para indicar quais são os conhecimentos que estão sendo trabalhados, o centro é o conhecimento. E aí, um indicador que também faz a diferença, que hoje não vai dar para a gente entrar aqui e aprofundar, mas é que uma mudança de paradigma em relação ao trabalho com as famílias, né? A gente tem muito instaurada essa ideia da reunião de pais, onde os pais vêm, a gente conta o que está acontecendo, a gente muitas vezes comenta do comportamento inadequado dos filhos, mas
o que tem mostrado fazer a diferença na qualidade da educação infantil é quando a gente trabalha numa perspectiva de apoio e orientação aos pais, fortalecendo eles na sua parentalidade, para que eles sejam cada vez pais melhores. E isso se faz através de uma troca, já que é uma responsabilidade complementar. Como é que eu fortaleço os pais na construção dessa parentalidade e, ao mesmo tempo, ele me fortalece como um educador que também entende muito de criança e, principalmente, dos filhos deles, né? E aí, então, a ideia do currículo, né? O currículo como um elemento que faz a diferença no alcance de uma educação infantil de qualidade. Este currículo tem o quê? O currículo que faz a diferença, o que as pesquisas têm mostrado que este currículo traz, né? E aí, esse currículo tem que trazer uma ampla gama de experiências de desenvolvimento e oportunidades equilibradas de aprendizagem. Então, a ideia de que a criança aprende por meio das experiências e que, neste momento da vida dela, né, proporcionar diferentes experiências é o que é mais importante, e essas experiências conectadas, né, na distribuição do tempo, que é essa rotina, de forma que a criança consiga se dedicar a essas experiências e atribuir sentido e significado para elas, né? Um currículo que apresenta as áreas de desenvolvimento e aprendizagem de forma interconectadas. Então, um currículo que não induza um educador a entender que as aprendizagens se dão de forma separadas, aquilo que é dentro de cada caixinha. Não, a experiência da criança, que é essa experiência intersubjetiva, a hora em que ela está vivendo aquela atividade, aquela experiência, ela está aprendendo sobre uma série de coisas, né? Então, ela está tendo uma diversidade de aprendizados ao mesmo tempo. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente constrói o planejamento, quando a gente constrói o conjunto de propostas que a gente faz. Na hora em que eu vou pensar nas intervenções específicas que eu vou promover, nas interações específicas, eu, enquanto professor, tenho um conhecimento específico sobre as áreas de conhecimento para ajudar que as crianças façam reflexões e sejam desafiadas em relação a questões específicas. Mas, para a criança, o aprendizado ele sempre vai se dar ali globalmente, né? Um currículo que trabalha o desenvolvimento e as aprendizagens como uma evolução que deve se dar de forma integrada durante todas as experiências diárias do dia. Então, a gente também entender que uma das características dessa faixa etária é que o aprendizado ele não se dá numa atividade, né? Ele vai se dar num conjunto de atividades ao longo do tempo. Ainda mais se eu estou falando do aprendizado atitudinal, de valores, né, de princípios. Isso é repetindo, vai acontecendo muitas vezes ao longo da educação infantil. E também essa ideia de currículos que consideram o brincar e as interações como favorecedoras das experiências infantis, daquilo que a criança precisa viver neste momento da vida dela, né? Um currículo que traz a brincadeira e a interação como eixo estruturante tem se mostrado eficaz para apoiar e garantir as aprendizagens das crianças. E aí, tudo isso que a gente discutiu, como que tudo isso está presente na base, né? E aí, como, então, a base pode ser uma oportunidade de qualificar as propostas de educação infantil do nosso país. Então, um primeiro ponto que a gente pode considerar aqui é que a intenção de uma base para a educação básica do país envolvendo a educação infantil é que esse seja um documento normativo que vai definir qual é o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens que são essenciais para todos. Então, a base, ela vale para o público, ela vale para o privado, ela vale em São Paulo, ela vale no Amazonas, ela vale para todos os lugares, né? E aí ela vai dizer o que uma criança aqui e no Amazonas tem que aprender no mesmo período da vida dela,
né? É uma intencionalidade da gente dar mais equidade e igualdade para o nosso país e para as aprendizagens das nossas crianças, né? E aí a ideia, então, é que, além dela oferecer essa perspectiva da equidade e da qualidade, por ser para todos, que ela também possa funcionar como um instrumento de melhoria da qualidade das aprendizagens das crianças, porque ela vai trabalhar, né, com a proposta de aprendizagens, com altas expectativas para todos, né, e com aprendizagens essenciais para garantir o desenvolvimento da criança e do adolescente, né, nas diferentes etapas da vida dele, né. Então, a base ela vai se propor a oferecer essa unidade nacional do ponto de vista da igualdade e da equidade, e ela vai promover direitos de aprendizagens iguais a todos do ponto de vista dos conhecimentos, das aprendizagens e das conquistas do desenvolvimento. Como que a base está estruturada? Aí a base da educação infantil. A base da educação infantil, ela toma como referência, né, para tudo aquilo que ela propõe, as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. As diretrizes acabaram vindo antes da base, né, até seria um processo inverso. Então, o que a gente fez foi, bom, então vamos ali, a gente já tem diretrizes curriculares, vamos fazer com que a nossa base converse com essas diretrizes. E a primeira coisa, portanto, que ela vai fazer, porque é isso que as diretrizes trazem, é a concepção de criança, né? E aí é essa concepção que a gente está falando, né? A concepção de criança como um sujeito ativo, um sujeito que produz, né, produz e reproduz a cultura no qual ela está inserido, né? Um sujeito que tem interesses, ideias, opiniões, né? Um sujeito que pensa o mundo de um jeito próprio, mas pensa o mundo o tempo inteiro, né? Ela está curiosa, ela interage, ela é competente. Se a criança ela é esta pessoinha, como é que a gente pode dizer que ela aprende? Quais são os contextos de aprendizagem, né? A criança aprende com todos os seus sentidos. Ela aprende na experiência, que a experiência é cognitiva, né? É afetiva, é corporal também. Ela aprende pelo fazer, como a gente viu lá no videozinho. Ela aprende pela manipulação, né? Ela quer conhecer, pegar, experimentar, jogar, ver o que é, sentir o cheiro, né? Ela aprende na interação, né? Na interação da criança com o adulto, né? E também na interação com o objeto, com o espaço, com os materiais que lhes são proporcionados. Ela aprende na ação, ela aprende fazendo. E ela aprende tomando decisões, fazendo escolhas a partir daquilo que é ofertado. Se eu acredito que ela é competente, né, eu posso oferecer para ela tomadas de decisão segundo as possibilidades que ela tem em cada momento, né? E ela aprende resolvendo problemas. Se ela é uma criança altamente curiosa, né, fazedora, quanto mais desafios, mais problemas eu coloco, mais ela vai aprendendo, né? E ela aprende com o apoio do adulto como aquele parceiro mais experiente para suas relações, né? Bom, se é essa criança, se ela aprende desse jeito, como é que o professor ensina, né? O professor ensina organizando o tempo. Então, isso que a gente estava aqui falando sobre a ideia, por exemplo, da rotina, né? Trazendo momentos que são importantes para que as aprendizagens e o desenvolvimento esperado aconteçam nessa etapa, né? Se ela aprende resolvendo problemas, se ela é curiosa, o professor ensina propondo desafios, né? Então, o tempo inteiro ele está questionando. Mas, escuta, alguém aqui já sabe me responder? Por que a lua não cai do céu? O que eles vão responder? Né? Eles vão criar 1000 hipóteses em relação a isso, né? Mas elas aprendem e elas dependem, a gente viu ali no vídeo, no bate-bola, de
relações vinculares. Elas precisam se sentir seguras neste ambiente. Elas precisam entender que tem um adulto que é responsável por mim, que cuida de mim e que acredita em mim. E isso que vai dar para elas a aposta delas né, se lançarem, se empreenderem nessas aprendizagens. Né? A gente ensina organizando os espaços e os materiais, de forma que esses espaços e materiais eles sejam o terceiro educador, que eu posso me afastar, que eu posso observar essas crianças interagindo neste ambiente, que eu possa usar esse espaço como um terceiro educador para que eu possa fazer as intervenções mais tete-a-tete, mais um a um, mais uns pequenos grupos. Né? E eu ensino elas propondo uma gama variada de experiências culturais, que é a forma como eu vou, então, aproximando elas, né, dos conhecimentos da nossa cultura. Bom, a nossa base ela vai resgatar essas concepções que estão presentes nas diretrizes curriculares nacionais. E, na educação infantil, ela vai fazer uma abordagem através de direitos de aprendizagem. Como vocês bem conhecem, a nossa trajetória da educação infantil como parte da educação básica ela é recente. Como a gente falou no início ainda, o fato dela fazer parte da educação básica não significa ainda que todos valorizem ela como um segmento tão importante quanto os demais segmentos do ponto de vista da importância dele nesse período da vida da criança. Então, quando a gente vai falar, né, de uma proposta curricular para as crianças, de uma proposta de etapa para as crianças, ainda é muito importante que a gente retome aquilo que é direito de toda a criança ter. E os direitos que estão aqui, eles estão pautados nas diretrizes curriculares da educação infantil, mas eles principalmente vão trazer para a proposta da base da educação infantil o que é direito do ponto de vista do alcance do seu desenvolvimento pleno na primeira infância. Né? Então, para que a criança tenha todas as oportunidades que ela precisa ter para alcançar o seu desenvolvimento pleno, ela precisa do direito a conviver. Conviver com os outros adultos, conviver com as outras crianças, conviver com a natureza, com os diferentes espaços, situações. Ela precisa do direito de brincar. A criança se constitui através da brincadeira. E ela usa a brincadeira como a principal linguagem dela para se comunicar e aprender sobre o mundo, sobre as relações. Né? Ela precisa ter o direito de explorar. A gente viu que a criança aprende pela ação, né? Que ela é curiosa. Então, ela precisa ter espaços garantidos de exploração. Né? A mesma coisa do direito de participação. Se ela é competente, se eu acredito que o que ela fala tem sentido, né? Tem as hipóteses que ela traz são hipóteses que vão construindo e já são uma série de relações de informações, etc., eu tenho que favorecer momentos em que ela é protagonista, em que ela é autora daquilo que acontece. Né? O direito de expressar. Né? Então, elas pensam muitas coisas, elas querem contar, elas querem falar, e muitas vezes são essas coisas que a gente fala, nossa, mas que absurdo. Né? É o direito de falar, porque é nesta fala, nessa troca, né? São nessas experiências que ela vai constituindo o seu pensamento, a sua linguagem e aprendendo cada vez mais, né, como se comunicar com autonomia. E o direito, o de explorar ficou 2 vezes, desculpa. E o direito de conhecer-se, né? Então é um momento da fase, né, um momento da vida dela em que ela está se constituindo enquanto sujeito e ao se constituir como sujeito, ela faz isso num ambiente social. Né, de troca, de interação com todo mundo. Então, a escola precisa garantir que ela tenha momentos, tanto que ela está se conhecendo, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que é igual a mim, o que tem de diferente, né? O que é a gente enquanto grupo, o que sou eu nesse grupo. Então, são todas essas experiências que precisam ser garantidas. E olha só outro ponto. Né? Então, a gente vê que, em relação aos indicadores de qualidade que as pesquisas vêm trazendo, a nossa base está considerando todos eles. Né? Está considerando a concepção, esse sujeito de criança ativo, né? Está considerando os direitos de todas as crianças e está considerando
a brincadeira e as interações como eixos estruturantes da prática pedagógica. Então, a nossa base vai dizer que tudo o que acontece do ponto de vista do processo de implementação de um currículo, que é esse cotidiano das crianças, tem que se dar sempre considerando que as situações potencializadoras das aprendizagens das crianças são situações em que há um favorecimento de interações de qualidade e em que eu lanço mão da brincadeira como uma forma, a linguagem da criança para se comunicar e aprender dos aspectos do lúdico como os aspectos que mais interessam e envolvem e engajam as crianças nas suas experiências. E aí, o que essa base da educação infantil vai fazer? E aqui é onde mora ainda a polêmica, mas hoje a gente está com esta proposta. A base da educação infantil vai trazer uma proposta de organização curricular em o que eles chamam de campos de experiência. Isso muda em relação ao que a gente tinha como referência até agora, por exemplo, que eram os referenciais curriculares nacionais, que organizavam em 2 âmbitos e em uma série de eixos de aprendizagem, né? A base vai falar, não, olha, são 5 os campos de experiência. E são campos de experiência porque é uma busca de, na organização do currículo, enfatizar que o que é central neste momento da vida das crianças são as experiências que elas têm, né? Então, a ideia aqui é colocar o sujeito e as suas experiências como foco central do currículo e não o conhecimento, que é algo que vai acontecer mais para frente, ao longo do ensino fundamental 1, 2 e depois no médio, que é o conhecimento ganha um destaque do ponto de vista até de que a criança também está, aí sim, mais preparada para trabalhar com este conhecimento sistematizado da nossa cultura. Como a gente viu aqui, ela está, nesse momento, vivendo uma diversidade de experiências que aproximam elas desses conhecimentos, mas o mais importante agora é a gente construir com ela essas formas de aproximação, esse prazer, esse engajamento, essa curiosidade frente ao conhecimento, né? E aí a gente tem os campos de experiência organizando o tipo de experiência que as crianças vivem em cada um desses campos. Então, tem um campo de experiência que é o eu, o outro e o nós, que vai dizer de todas as experiências que ajudam as crianças a ir construindo essa identidade, né, pessoal, essa sua formação social, mas sempre atrelado com uma diversidade de experiências. Não é uma situação só que promove isso, né? Campo de experiências, corpo, gestos e movimentos. Então, tudo aquilo, né, que envolve o conhecimento, o reconhecimento das habilidades do seu corpo como um instrumento de interação, de comunicação, o corpo favorecendo as descobertas que as crianças fazem nesse momento de vida dela. Campo de experiência, traços, sons, cores e formas, né? Também, então, como o campo em que favorece todas as experiências das crianças relacionadas às atividades de artes plásticas, né? A mexer com as produções artísticas, com as práticas culturais, com o trabalho com a música, né? Com os sons, com os gestos, as danças. Todas essas experiências estão presentes neste campo. O campo da oralidade e da escrita, que envolve, então, todas as experiências das crianças no processo de aprendizagem da comunicação, da expressão, da fala, da linguagem, do pensamento, da imaginação, da aproximação com a literatura, né, da aproximação com os diferentes gêneros textuais, do processo em que ela vai elaborando as suas hipóteses em relação à escrita. E aqui a gente tem a grande polêmica que hoje se discute nessas audiências que a Kátia comentou no início do dia, que esse campo chamava Fala, Escuta, Pensamento e Imaginação, o que faz todo sentido, porque nós estamos falando de um conjunto de experiências sempre, né,
para mostrar que não é experiência única, então é um conjunto de experiência que favorece uma diversidade de aprendizagens. E quando a gente faz o recorte da oralidade e da escrita, a gente tira um conjunto de experiências muito significativos aqui, principalmente aqueles relacionados à constituição da imaginação e do pensamento e das diferentes formas de expressão que não se dão somente através da oralidade, né? E aí a gente vai para as crianças com, por exemplo, necessidades específicas. Então, é uma restrição ao campo, né? Essa mudança. E também a outra crítica, que além de ser uma restrição ao campo, é uma incoerência com os outros campos, porque aqui eu estou trabalhando na perspectiva muito mais do conhecimento e menos da experiência. E aí o último campo de experiência, que é o campo dos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? Que são todas as experiências que as crianças vivem em relação a isso e que vão aproximando elas, né? Aguçando a curiosidade dela, por exemplo, em relação aos conhecimentos matemáticos de contagem, ordenação, relação entre as quantidades, dimensão de medida, comparação, sempre, né? Por exemplo, quando elas vão também fazendo as pesquisas delas, né? Então, em relação aos animais, às plantas, aos fenômenos da natureza, como que eles acontecem, o que isso significa, tudo aquilo relacionado também ao conhecimento dos diferentes grupos sociais e culturais que a gente tem. Bom, para cada campo de experiência, um conjunto de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que vão destacar quais são os comportamentos, as habilidades e os conhecimentos que a gente precisa garantir para as crianças ao longo da educação infantil. E esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, eles estão tratados na base em 3 grupos etários, tá? Então, quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, das crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e das crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Para cada campo de experiência, eu tenho os 3 subgrupos etários falando como é que se dá, qual que é a aprendizagem e o desenvolvimento esperado. E a ideia, então, vem organizado dessa forma, tá? Então, um campo de experiência, um objetivo, e aí como ele se dá ao longo dos 3 subgrupos etários. Só que essa forma de apresentar, para além de marcar, né, aquilo que é, do ponto de vista da equidade, da igualdade, aquilo que deve ser obrigatoriamente garantido a todos, também vai dizer uma outra informação muito importante, e aí a base ela é um avanço do ponto de vista de um documento curricular estruturado, que é apresentar como é que um conhecimento, como é que uma habilidade, um comportamento se dá ao longo do desenvolvimento da criança, ao longo das experiências que ela tem na educação infantil. Então, o que a gente vai ver, ou deveria ver, porque esses são, inclusive, pontos que estão em revisão na base, é uma progressão das aprendizagens das crianças conforme a faixa etária e subgrupo etário que ela está, né? E aí, essa progressão, né, deve se dar, os objetivos de aprendizagem, eles mostram essa progressão, seja através da ênfase de um processo cognitivo que está em jogo, né? Seja através da ênfase de um objeto de conhecimento que está em jogo, seja através de o que a gente chama de modificadores, que são informações que a gente acrescenta na formulação desse objetivo, que vão mostrando o que difere ao longo, né, das etapas, dos subgrupos, a aprendizagem da criança em relação a isso. Então, por exemplo, aqui, no campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, para a criança de 0 a 1 ano e meio, a aprendizagem é manipular, experimentar, arrumar e explorar o espaço por meio de experiências de deslocamento de si e dos objetos. Quando eu vou para 1 ano e meio, né, até 3 anos e 11 meses, de manipular as experiências e tal, eu vou para
identificar. Então, eu mudo o processo cognitivo, eu mudo também o que está em jogo na situação. Então, eu passo do espaço para as relações espaciais, então eu vou complexificando isso, né? E aí eu tenho a especificidade, esses modificadores, que é dentro e fora, né? Fazendo dentro e fora, em cima e embaixo, entre do lado e tal, e também trazendo os temporais, antes, depois e tal. E a mesma coisa, então, com as crianças de 4 a 5 anos, eu mudo o processo, então é registrar o quê? Observações, manipulações e medidas, como usando múltiplas linguagens, como o desenho, o registro, números ou escrita espontânea em diferentes suportes. Enfim, além disso, só para vocês saberem, a base também vai trazer uma perspectiva de como que a gente acompanha e monitora essas aprendizagens e como se dá a transição em relação a essas aprendizagens da educação infantil para o ensino fundamental. Tá bom? Gente, era isso aqui para contar para vocês. Obrigada. Eu não sei se a gente tem tempo na caixa tá bom, para vocês fazerem perguntas e a gente conversar um pouquinho. Vou pedir para vocês se apresentarem. Nós temos tempo para 3 perguntas. E aí se apresentem, por favor. Bom dia, meu nome é Elizabeth, faço parte da Secretaria de Educação do município de Santo André, componho uma equipe intitulada CETEC, Coordenação de Estudos Pedagógicos e Curriculares, que está mediando a construção da proposta curricular da nossa rede. Com toda essa perspectiva, né, da base nacional, pensando aí no currículo para a educação infantil, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você vê a formação do PENAIC, que está vindo, né, para a educação infantil, nessa perspectiva da alfabetização e letramento para essa faixa etária de 4 e 5 anos. E eu só vou pedir para a gente cuidar com o tempo, para se tiver... só para eu saber, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Se não for ao microfone, por escrito, alguma coisa que queira aprofundar? Vão pensando aí que a gente tem mais um tempinho curto. A perspectiva aqui, o campo de experiência, eu contei para vocês a polêmica, né? Basicamente, o que tem por trás da proposta, quando a gente vai ver os objetivos do campo de experiência, e se a gente puder acompanhar a versão 1, versão 2, agora a versão 3, o que foi acontecendo foi uma tentativa, através de solicitações públicas, inclusive, né, das audiências e das leituras que aconteceram nesse processo de construção da base, de que se desse mais ênfase. O que a gente quer que as crianças aprendam neste momento em relação à leitura, escrita e oralidade. Então, na primeira versão da base, isso estava bem genérico, vamos dizer. Na segunda versão da base, a gente já fez um exercício de ser mais objetivo e intencional nas aprendizagens esperadas, né? E na terceira versão da base, você tem mais intencionalidade ainda e mais especificidades ainda em relação a esse aprendizado, até por conta do que a gente viu aí da polêmica. O PNAIC, ele era um programa que tem como a meta, né, a alfabetização aos 8 anos de idade. E o que foi feito? Foi feita uma avaliação no final do ano retrasado, começo do ano passado, sobre os resultados do PNAIC. E claro, é o que a gente viu hoje aqui. O que se observou? Se a criança não tem a base, essa base que a gente está falando, que a educação infantil dá, não a base curricular, a base de vida, das experiências e das aprendizagens, eu não consigo garantir que em 3 anos ela dê conta de completar o seu processo de alfabetização, certo? Então, qual foi a discussão que foi sempre? Isto começa na educação infantil. Isso começa na primeira infância. E isso, gente, o que eu falo, isso é assim, essa curiosidade, é o envolvimento das crianças com o mundo letrado, que está aí, que está colocado. Não de forma equitativa para todas as crianças.
Por isso que a escola precisa garantir, né? A gente sabe que na casa de praticamente 80% da população do Brasil, existe um livro em casa, que é a Bíblia. Essa pesquisa foi feita no Brasil. Então, não posso dizer que está garantido o mundo letrado para todos, né? Eu tenho que trazer essa oportunidade, tenho que trazer de forma sistemática, garantir o acesso das crianças a essas experiências. E o que então foi colocado foi isso. Bom, tinha-se uma pergunta do PNAEC e mais para frente, ou seja, quase uma recuperação das crianças que já passaram dos 8 anos e não aprenderam, ou que ele pudesse ir mais para trás. E aí o que acontece? No processo de construção da base, junto com todo esse processo, a Coordenação de Educação Infantil do Ministério da Educação Infantil tinha desenvolvido um programa, um material super bacana, que era para trabalhar num programa nacional com o processo de aprendizagem da leitura, da escrita e da oralidade com as crianças na educação infantil, desde os bebês até os 5 anos e 11 meses, e a escolha do MEC foi, então tá bom, vamos pegar esse material com o foco da pré-escola, das crianças de 4 a 5 anos e 11 meses, e envolver no programa PNAEC, não com a intenção de antecipar a meta dos 8 para 5 anos e 11 meses, mas sim com a intenção de garantir que atividades, experiências enriquecedoras sejam garantidas já na educação infantil, para que as crianças cheguem no ensino fundamental, né, e possam dar continuidade e não tenha que iniciar um projeto, iniciar uma ação de aproximação. Pode falar. Isso, exatamente. Não tá, né? E eu nem sei também, por isso eu também não tenho, nem vocês nem eu tenho muita certeza. Eu conheço o material enquanto ele era um material para a educação infantil como um todo. Agora foi para o PNAEC, eu nem sei se ele foi adaptado, mas é um material excelente, muito bacana. Tomara que chegue e ajude todas as secretarias, todos os professores. Gente, rápida. Levando em consideração que foram bastante de implementar, que idade, na sua opinião, seria adequada para que Deus Eu acho que é isso, gente, porque assim, eu entendo, e eu sempre falo que eu acho que é a falsa polêmica, né? Que a gente tem que trazer este trabalho para a educação infantil. É ler todo dia para a criança desde bebê, é mostrar esse mundo, é convidar as crianças para refletirem sobre a língua. Elas são curiosas, né? Através da brincadeira, ela desenvolve a comunicação, a linguagem escrita, né? A narrativa. O jogo é uma narrativa, elas têm que falar, se comunicar, interagir. Os jogos de linguagem também, as parlendas, os trava-línguas, estão fazendo as crianças a pensarem sobre o aprendizado da língua. Se eu trago isso de forma enriquecedora e adequada, eu tenho criança que pode se aproximar muito de estar alfabetizada, lendo e escrevendo na educação infantil, né? Eu posso ter crianças que estão muito perto disso e que no primeiro ano do fundamental já vão conseguir juntar todas essas informações e conquistarem o seu processo. Então, o que eu entendo quando a gente criou uma meta, né, daqui foi a dos 8 anos, que poderia ser a dos 7, que poderia ser a dos 6, tá? Eu acho. É uma coisa assim, não dá para o nosso país aceitar que uma criança de mais de 8 anos não aprendeu a ler e escrever. Você entendeu? Então é assim, por que não foi 7 e não foi 6? Porque hoje a gente tem criança de 12 e 14. Então, num tempo de mudanças que precisam acontecer, colocou-se 8. Se a gente começa a mudar a qualidade da nossa educação, que não depende de nós, pessoas, depende de uma política que dê também as condições, como a gente viu. A gente vai chegar nas crianças alfabetizadas aos 6 anos. Bom, nós estávamos ao vivo na internet, quero dizer que foi um sucesso lá também, né? E depois no site do Matema está disponibilizado a gravação do streaming, então agradecer aí também o pessoal. Dá para ouvir até o final da manhã, não dá? Muito bom.
vamos concordar que coloquemos a polêmica no lugar certo, né? Não está na alfabetização a polêmica está na quantidade de alunos brasileiros que não aprendem o que deveriam aprender na idade certa. Essa é a nossa causa, essa é a causa Matema, a causa da Bia, a causa do movimento. Então nós estamos todos juntos para continuar pensando isso a partir daqui e logo depois do COF. Só que eu queria antes apresentar para vocês o time que faz com que todas essas coisas aconteçam. Depois eu quero mostrar, acho que eu vou pedir para o pessoal colocar, por favor, logo a apresentação das salas, e assim eu já vou chamando as pessoas que estarão conosco. Esse ano a gente vai fazer uma coisa diferente, time. Eu vou pedir para, conforme eu chamar vocês subirem aqui, tá bom? Então, olha só, quem está com bolinha verde? Quem está com bolinha verde? Joia! Na sala 26, lá embaixo, com Natureza e Sociedade. Heloísa, vem para cá. Eu quero que vocês vejam as pessoas que estarão com vocês. Heloísa, essa será a nossa responsável, Heloísa, pela oficina de Natureza e Sociedade. Arte e movimento com o selinho amarelo. Solange, a Solange Utuari, vamos recebê-la também com palmas. Vai conduzir essa sala. Essas salas estão organizadas por tema e depois lá vocês vão continuar pensando a respeito da relação com a base. Linguagem na sala 28 e linguagem na sala 29. Então, Bruna e Lara, venham para cá. Lara, qual é a sua sala? A Lara na sala preta, 28, e a Bruna na sala laranja, com linguagem. As salas da matemática, vem para cá, Mirella e Mayra. Mayra, qual é a sua? A Mayra na sala azul e a Mirella na sala vermelha. Esse é o time de formadores. Agora vamos apresentar o time que trabalhou para Chuchu, para que tudo isso estivesse aqui organizado. Eu quero começar com a Maísa. É o time da camisa azul. A Maísa é a nossa responsável pela área de comunicação do Matema e ela foi uma das pessoas que mais atuou para que vocês estivessem hoje aqui com tudo organizado. Maísa, muito obrigada. Vem para cá, João, com seu time da área comercial do Matema. Então, o João é o líder, a Eveline, a Denise, a Jaqueline, o Roberto, Kaique, que é o nosso estagiário, e o Alexandre, que é do grupo, né? Vai crescendo. E a Andréia, sobe também. Calma que tem a Ana ainda, né? Andréia é a líder do nosso time da área administrativa, que está aqui apoiando todo o nosso evento. E tem um anjo da guarda desse povo todo aqui, que é a Ana, nossa secretária, que cuida de mandar os e-mails, de coordenar os processos de inscrição. Então, Ana, vem para cá. O time do Matema é maior do que esse. Tem muita gente que não está aqui hoje, porque está atuando em outros lugares. E eu e a Inês temos a honra de liderar um time de primeira linha, como esse que vocês estão vendo aqui. Então, um aplauso para todo mundo que vai colaborar e que colaborou. Eu vou ficar ali e a gente vai tirar uma foto.
Maia. Você quer falar isso? Bom, nós percebemos que alguns crachás, vocês estão percebendo, eles estão com uma identificação de cor errada do que vocês têm na sala. Então, nesse caso, agora vocês vão lá para o café, fiquem tranquilos. Quando vocês subirem para a sala, nós estaremos com a lista ali para poder organizar vocês melhores, tá ok? Aí quem tiver o voucher na mão, eu agradeço, que aí fica mais fácil para a gente direcionar, tá? Mas só depois do café. Vamos terminar com o vídeo. Gente, o Matema está de portas abertas, então nós queremos que vocês fiquem à vontade para contatar o grupo do comercial e poderem ir nos visitar. Eu desejo que vocês tenham uma ótima manhã aqui. Vamos tomar um café e depois vamos aproveitar tudo mais que nós preparamos para vocês. Obrigada e um bom dia.